Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com L'Oréal Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a parte 2 da obra de Norberto Bobbio, do filósofo, Direita e Esquerda. Conforme eu havia dito na aula passada, nós estamos fazendo uma leitura aqui da obra dele, analisando essas palavras. Na aula passada nós vimos que direita e esquerda, embora usualmente aplicados ao universo da política, não origina-se da política essas palavras, né? E nem o uso delas no sentido de colocá-las como termos antagônicos. Essas palavras têm sido utilizadas historicamente. Há registros, inclusive, na Índia antiga ainda, né? Para nós termos uma ideia da antiguidade dessa designação. Isso ultrapassa os 3.000, 4.000 anos de utilização da palavra, como dois opostos polares. Então, a utilização dessa palavra, em primeiro lugar, foi dentro de um contexto religioso ou sagrado. Milênios depois, em razão dos movimentos revolucionários, ela foi transposta para o universo político. Significa que aqui há uma clara apropriação do mundo político de uma temática eminentemente religiosa. E isso, evidentemente, implica, entre outras coisas, no seguinte fato. Simbolicamente, esses dois opostos polares já fazem parte da mentalidade das culturas, né? Quando você fala direita ou esquerda, naturalmente a pessoa associa entre bem e mal. É quase que natural. E, evidentemente, a partir dessa associação entre o bem e o mal, é que os conceitos começaram a ser trabalhados, né? No universo político, atuando pró ou contra uma polarização política, o que favorece um grupo A, B ou C, né? Ou D. Consoante esse grupo se posiciona à direita ou à esquerda. Mas à direita ou à esquerda de quê? Não é? Porque para eu estar posicionado à direita, eu estou posicionado à direita da esquerda, e a esquerda está posicionada à esquerda ou à direita da direita. Percebe? Então, existe um terceiro elemento aqui, que jamais é citado. Mas bem, voltando aqui ao Bobbio, ele coloca que a obra dele foi entendida por três grupos, né? Os críticos da obra, os que sustentam que direita e esquerda são nomes sem sujeito, ou seja, o conceito não vale mais, os que consideram que esse conceito, que essa díade ainda é válida, mas não aceitam os critérios que o Bobbio usou, e os que aceitam que a díade também é válida, aceitam o critério, mas considera insuficiente. Conforme eu já disse, eu já fiz vários programas e publicações mostrando os autores recentes, há muitos, que têm tratado a temática da direita e da esquerda, inclusive autores tanto da direita quanto da esquerda, que consideram que a esquerda virou direita e a direita virou esquerda.
né? Portanto, há uma mutação. Bem, então, direita e esquerda, segundo Bobbio, são termos antitéticos, desculpe, que ele coloca que há mais de 2 séculos tem sido habitualmente empregado. E nessa circunstância, a palavra o que ele está colocando é correto. Quer dizer, há mais de 2 séculos eles têm sido empregados dentro de uma conotação política, né? Embalado num contraste de ideias e ideologias, né? Então, direita e esquerda, há mais de 2 séculos, têm sido habitualmente empregados para designar o contraste entre as ideologias e entre os movimentos em que se divide o universo, eminentemente conflitual do pensamento e das ações políticas, né? Enquanto termos antitéticos, eles são, com respeito ao universo ao qual eles se referem, que é o universo político, eles são reciprocamente excludentes e conjuntamente exaustivos. Então, se você é a favor da direita, você naturalmente é contra a esquerda, e vice-versa. Isso aqui é uma visão bem diferente daquela visão do Tao, né, da visão extremo-oriental, em que você tem uma polaridade masculina e uma feminina, uma direita e uma esquerda, tanto faz. A luz e a treva, né? Existe o oposto polar correspondente e complementar, e existe o oposto polar, que faz oposição polar no sentido de aniquilar. Então, o que o Bobbio está colocando aqui é que, dentro da visão sagrada, a direita e a esquerda não têm a função de aniquilação mútua, ou seja, tem que haver um vencedor. Dentro do campo político, a direita e a esquerda trabalham para o aniquilamento ou extermínio da outra parte. Isso tem sido o jogo político, desde o momento que os movimentos revolucionários surgiram, né, a partir do século XVIII com bastante força, porque eles inventaram as ideologias. Então, nessa ideologia inventada, você tem que ter sempre um benfeitor definido, simbolizado, trabalhado, mistificado, e você tem que ter um oponente, uma criatura malévola, aonde aquele benfeitor, identificado como tal, que você precisa identificar o benfeitor e o malfeitor. Aquele benfeitor vai, portanto, combater ou aniquilar o malfeitor, né? Ora, então elas são excludentes, porque nenhum movimento, nenhuma ideologia, nenhum partido político pode ser simultaneamente de direita e de esquerda. Ele não pode ser um híbrido. Acontece que, no caso brasileiro especificamente, o Brasil não tem essa distinção entre direita e esquerda no plano das ações concretas, tá? Quando você vai pegar historicamente a política brasileira, ela só se define de direita ou de esquerda dentro de um plano teórico. E mesmo assim, de uma forma bastante mal achambrada. Então, quando ela se define como sendo de direita ou de esquerda, é somente para fazer proselitismo ideológico. Aquilo não se transforma em ação concreta, né? E essa é uma das razões pelas quais o Brasil não é levado a sério dentro do campo político. Porque, de fato, a gente não tem uma marca, né,
basta o indivíduo chegar no poder que aquela direitice que ele propalava se transforma em esquerdice, e a esquerda se transforma em direita, e vice-versa. Agora, no campo político, eles são excludentes. E veja, as linhas de ação política são bem distintas mesmo, são marcadamente distintas. Bem, então, enquanto concepção, enquanto teoria e enquanto prática, uma doutrina, um movimento, um partido político, ele pode ser apenas de direita ou de esquerda. Você fala, e o centro? Não, o centro também não pode. O centro tem que se definir. Ele é centro-direita ou centro-esquerda? Tá? Não existe um partido neutro que está acima, né, da direita ou da esquerda, como a figura do tal. Então, o propósito daquilo que se chama as grandes dicotomias, ou seja, o propósito de você ter sempre uma dupla de termos antitéticos, direita e esquerda, é exatamente manter uma polarização. Então, quando se faz um uso descritivo, um uso axiológico, um uso histórico, né, a gente vai verificar sempre que há duas partes em conflito. Uma parte à direita, outra parte à esquerda. E dependendo de onde você se posiciona, você vai dar razão à direita ou à esquerda. Né? E a partir do momento que você se posiciona, ou seja, aquilo se torna um referencial axiológico, é um norte. Esse referencial axiológico vai exprimir um juízo de valor, positivo ou negativo, sobre outra parte. Então, eu sou alguém de esquerda que estou falando da direita. Eu vou falar bem ou mal da direita. É óbvio que eu vou falar mal. Né? Então, quando aquilo, eu assumo o bastão da esquerda ou da direita, a partir do momento que eu faço isso, eu assumo um referencial axiológico. Então, a minha bandeira é a da direita, né? Ou da esquerda. E aí eu começo a emitir um juízo de valor. Então, no que diz respeito ao plano histórico, quando eu assumo uma bandeira, e se tem alguém que é da direita que está no poder, eu vou apoiar aquele sujeito da direita e vou combater a esquerda. Por outro lado, se a esquerda não está no poder, ela também vai apoiar a esquerda e vai trabalhar para tirar a direita. Então você tem uma balança de dois lados que vai oscilar. Né? Esse uso histórico, portanto, deste conflito, é isso que é importante entender, é sempre um conflito, tá? É sempre uma guerra. Ele não tem uma função de consenso jamais. Ele não é como um macho e uma fêmea, em que você tem um casal, né, e vai formar uma família. A direita e a esquerda não formam nada, enquanto termos antitéticos. Então, o uso histórico, ele pode ser descritivo ou valorativo. Né? Seja como for, o uso desses termos historicamente tem sido utilizado para criar uma polarização. Então, a contraposição entre direita e de esquerda representa um modo de pensar muito típico. Você pensa por Díades. Né? E aqui, esse pensamento por Díades, por categorias, de alto e baixo, direita e esquerda,
à frente e atrás. Os 4 pontos cardeais podem ser 4 opositores, o norte se opõe ao sul, o leste se opõe ao oeste, né? O feio e o bonito, o branco e o preto, e vai por aí afora. Então, esse modo de pensar por Díades, tal civilização é avançada, tal civilização é atrasada. Veja que esse pensamento por Díade, a gente encontra ele nas mais diversas teorias. Quando Adam Smith, na clássica obra dele, A Riqueza das Nações, inventa o termo que existe colônia de exploração e colônia de povoamento, é uma díade. Ele fala, este povo é adiantado, este povo é atrasado. No caso das díades, você tem, vou me referir a uma díade religiosa, né? Quando nos descobrimentos marítimos, tanto Portugal quanto Espanha, usam a alegação católica, né, do dogma católico, de que ou você é cristão ou você é pagão, nós estamos nos referindo a essa ideia de uma díade. Agora, esta ideia dessa díade, ela não tem o sentido de matança ou de destruição. Aquele não se torna um inimigo. Ele é passível de ser convertido. Isso já é diferente no mundo muçulmano e no mundo islâmico, hein? Se você não é muçulmano, você tem que ser eliminado ou silenciado. Se você não é judeu, você tem que ser eliminado ou silenciado. O cristianismo não tem essa proposta, percebe? Mas todos eles lidam com essa díade. As teorias, digamos, de iluminação, né? Você está num estado conturbado, mental, material, e você tem que passar por um plano espiritual. É uma díade também. Então, a ideia da díade, ela é utilizada agora no plano sagrado e no plano religioso. O problema da díade, quando ela passa, repito, para o campo político, é porque ela vai criar um campo de inimigo. E uma vez que você cria esse campo de inimigo, ele literalmente tem que ser combatido. Tá certo? Então, não há disciplina acadêmica, até para passar de ano, né, na escola. Você tem uma nota boa e uma nota má. Avaliação de desempenho. Né? Então existe sempre um critério a partir do qual você fala, olha, isso aqui, a escala, isso está fora da escala. Então, a díade é usada de várias formas. A gente vê isso na sociologia, na economia de mercado, no direito público e privado, na estética, né, na filosofia, na ideia da transcendência e da imanência. Né? Então, a oposição clássico-romântico, por exemplo, privado-público, né? Mercado e plano. Entende? Isso tudo é díade. Então, existem díades em que os dois termos são antitéticos. É preciso entender isso. E existem díades em que os outros termos são complementares. Eu já citei uma vez, e torno a repetir, a obra do René Guénon, A Grande Tríade, que é uma obra maravilhosa, livro fino, mas de um conteúdo absolutamente robusto, lapidar. Ali, o Guénon lida diretamente com a díade ou com a tríade, não é? Porque você não tem o ternário sem ter
a díade. Então, essa obra do René Guénon e a concepção de tal que o extremo oriental tem são extremamente impactantes, né? Então, são díades ou são tríades, são opostos polares correspondentes e complementares. Quando a gente se depara com isso, nós estamos diante de oposições que vão trabalhar de uma forma unida. E quando você tem um oposto polar, simplesmente, ele vai ter o outro como inimigo. Então, é uma guerra que tem como fim a eliminação do oponente. Tá? Quando as díades que os termos são simplesmente antitéticos, elas nascem da interpretação, ou seja, que os termos são inimigos mesmo, elas nascem da interpretação de um universo concebido como composto de entes divergentes que se opõem uns aos outros. Então, ontologicamente, eles são divergentes. Essa divergência é profunda. Por exemplo, se você pensar em termos religiosos, ontologicamente, Satã, enquanto categoria ontológica, aquilo que define o mal, pode deixar de ser mal e transformar-se em bem? Não. Em termos de ontologia, não. Então, a grande questão aqui, é claro que na esfera política, esse critério ontológico não é válido, mas assim, você marca, aquilo é uma marca de nascença, né? Então, você nasceu daquela forma, veja que a categoria indiana, vamos dizer, das castas, ou mesmo indiano, indiano não, o judeu com os tipos de almas. Se você é uma alma ruach, você não será uma alma nefesh. Na casta indiana, se você nasceu brahmani, você não será shudra. E o shudra não será brahmani. Então nós temos aqui termos antitéticos. Você está numa categoria e você não pode subir para outra categoria. De certa forma, o conceito de nobreza antiga também é isso. A nobreza é algo transmissível via consanguíneo. Depois você tem aquela nobreza de título herdado. Então você, por algum feito nobre, você titula aquele indivíduo e o filho pode herdar o título ou não, caso ele consiga repetir o feito do pai. Isso significa que ele vai apresentar, de algum modo, aquele espírito no sangue, digamos assim, né? Mas quando a nobreza se torna por título herdado, ela já é uma nobreza completamente materializada, né? Porque é simplesmente um papel onde você não tem compromisso nem de caráter, nem de ética, nem de comportamento. Há várias formas de estudar isso, né? Então, os termos antitéticos vão nascer, portanto, da interpretação de um universo, de um conjunto de entes que compõem aquele conjunto ali. Esses entes são categorizados dentro de uma categoria específica, eles formam uma unidade superior, né, que está em oposição ao outro. Unidade superior nesse sentido, quem é de direita será superior à esquerda e vice-versa. Bem, quando a gente está diante de dois termos
que são opostos polares correspondentes e complementares, então veja, o termo antitético, ou seja, a oposição polar, vocês vão ver isso muito bem no René Guénon. Tá? A oposição polar pura e simples, os entes são divergentes. Um é inimigo do outro. E um se acha melhor do que o outro. A oposição polar correspondente complementar, você parte da ideia de que existe um universo que vive em harmonia. Né? Então ele precisa daquelas dissonâncias, digamos assim. Né? Entretanto, essas dissonâncias, elas são convergentes. E elas vão se reunir num determinado momento e vão gerar alguma coisa. Aqui nós temos a ideia do tal, percebe? Surge um terceiro elemento. O macho e a fêmea constroem família, digamos assim. Né? Eles conseguem procriar. Né? Então, não há uma procriação entre a direita e a esquerda. Não há procriação entre termos antitéticos. Existe somente aniquilação. Então, é uma coisa bem distinta, viu? E é preciso entender o que está em pauta. A dupla, no campo político, essa dupla direita e esquerda, é, portanto, trabalhado desde que os movimentos revolucionários trouxeram isso para dentro do campo da discussão. Isso é trabalhado dentro da esfera de termo antitético. Ou seja, eles são inimigos. Né? Então, o modo de pensar por tríade é gerado pelo modo de pensar por díade. Agora, você tem uma díade de termos antitéticos, que é o macho e a fêmea, e aí você tem uma tríade, né? E você tem uma díade de termos... desculpe, você tem uma díade de termos antitéticos, o macho e a fêmea seriam opositores. É isso que o feminismo coloca, por exemplo. Tanto o feminismo quanto o machismo exacerbado, eles se comportam como termos antitéticos. A propaganda feminista, o objetivo dela não é lutar pelo direito da mulher somente. É exterminar o homem. Ela se comporta como um termo antitético. Né? Bem, uma coisa é lutar pelo direito, está correto. Outra coisa é lutar, que para haver o direito, parte da prerrogativa de que o outro tem que ser aniquilado. Não, então o outro já foi transformado num inimigo. Então, todas as vezes que você estiver diante de alguém que está te fazendo uma proposta de eliminação de um inimigo, você está diante de um termo, ou de uma doutrina, ou de uma ideologia antitética. E o problema, já discuti isso em outras aulas também, o problema de você eleger algum inimigo é o seguinte: quem é a autoridade que vai definir quem é amigo ou inimigo? Que aí você entra em outro campo. Quem é a autoridade suprema? Porque tem que haver uma autoridade suprema que vai definir: esse merece ficar vivo, esse não merece ficar vivo. Percebe? No caso das religiões, essa autoridade suprema é Deus. Mas e no caso humano? Porque da mesma forma que você pode ser amigo de um indivíduo que está no poder, você pode virar inimigo dele, do dia para a noite. Veja o que está acontecendo no Brasil agora com esse governo desse miliciano psicopata. Um governo de militares, de generais desavergonhados, golpistas, né? Indivíduos que têm um claro plano de extermínio da população.
O termo correto é democídio. Democídio é quando o Estado pratica uma política de assassinato da sua própria população. Bem, o tempo inteiro essa gente lida com termos antitéticos. Para você ser da direita, você tem que matar todo mundo. E vocês só ficam do meu lado se seguirem a cartilha que eu estou mandando. O PT também fez isso, hein? Veja, o campo político faz isso. Mas há políticas e políticas. O que diferencia o campo político de eliminação de inimigo? Mesmo a política, ela tem uma variante, viu? Faz parte do jogo político a direita e a esquerda, digamos assim, constituída enquanto proposta. Não faz parte da esquerda, do jogo político, a eliminação ipso facto do inimigo. Uma coisa é você querer ocupar o lugar do inimigo. Outra coisa é você criar uma política para matar o inimigo. Isso se chama totalitarismo, que é quando os governos tornam-se governos autoritários, em que eles vão literalmente matando, assassinando seus oponentes. Porque eles vão ficar, eles acham que o direito é deles. Então, mesmo dentro do espectro político, há formas e formas de você tratar os termos antitéticos. Tá? Evidentemente que quando você tem um espectro político que começa a tratar o outro como um inimigo, que não tem o direito de pensar diferente, nós temos um problema grave. Isso vai descambar para o totalitarismo. Não é preciso ter nenhuma bola de cristal para ver onde isso desemboca. Né? Bem, então, a direita e a esquerda, politicamente falando, ela é, por natureza, são termos antitéticos. Mas friso que, mesmo dentro da política, essa antitética ela pode ser radicalizada. Quando ela se radicaliza, ela vai produzir o totalitarismo. Então, o modo de pensar por tríades, ou seja, por opostos polares correspondentes e complementares, já é um processo bem diferente. Né? Porque o processo, caso parta de uma díade de termos antitéticos ou de uma díade de termos complementares, o resultado é muito diferente. Então, quando você tem um composto polar, um oposto polar correspondente complementar, você tem uma tríade que vai resultar por composição. A díade antitética, ela é sempre uma dialética, veja a dialética de Hegel, que aplicou isso também, né? E aqui, no sentido de criar um mundo totalitário, então você categoriza, esse fulano está à direita, esse fulano está à esquerda, quem está à esquerda é ruim, quem está à direita é bom. Aqui no seguinte sentido, o bom tem que eliminar o mal. E esta eliminação torna-se uma eliminação não simbólica somente, mas física. Então nós temos um tipo de eliminação simbólica, de assassinato simbólico. A direita, a falsa direita brasileira, pratica isso o tempo inteiro. Tá?
Não que a esquerda brasileira, sobretudo a que foi capitaneada pelo PT, não praticasse, praticava igualzinho. Só que esses militares desavergonhados que deram um golpe para assumir o poder, eles são infinitas vezes piores do que a esquerda. Sempre foi. Eu venho falando muito sobre isso. E é interessante o silêncio que existe na mídia nacional, nos estudos dos intelectuais, inclusive dos indivíduos que se dizem especialistas em temáticas militares. Eles se recusam a entrar no cerne da questão, que é não estudar de fato por que razão e por que direito os militares brasileiros se metem em política e não operam como força de Estado. Recusam-se a operar como força de Estado. Eles são o maior poder desestabilizador da história da República. Sempre foram. Né? Então, todas as vezes que essa gente entra, eles elevam a fogueira do caldeirão aos píncaros, criando sempre inimigos, que tem que ser eliminado. Isso, inclusivamente, faz parte da doutrina de segurança nacional. A doutrina de segurança nacional é exatamente uma doutrina de díades antitéticas do general Góes Monteiro. Ele trabalha o tempo inteiro com um conceito de bem e mal, sem falar. As Forças Armadas são sempre o bem, e tudo que não está enquadrado no referencial axiológico que eles, Forças Armadas, criaram, é o mal. E esse mal transforma-se em inimigo, e esse inimigo tem que ser eliminado. Ipso facto. Eliminado fisicamente. É muito sério isso. Vamos lembrar que esse governo, em pouco tempo, quando assumiu, tinha vários indivíduos que apoiaram o governo. Todos eles se transformaram em inimigos figadais pouco tempo depois. Foram defenestrados dos bastidores do poder das formas mais humilhantes possíveis e transformados em, literalmente, em inimigos mesmo. Alguns morreram. Há conjecturas acerca dessas mortes, não é? Bem, seja como for, a eliminação física e os assassinatos políticos brasileiros não são resolvidos. Então, o caso do Celso Daniel, do PT, por exemplo, não foi resolvido. Está nas calendas da história. O assassinato do Juscelino, que foi literalmente um assassinato. O assassinato do Getúlio. Getúlio não suicidou, ele foi assassinado. O assassinato do Lacerda. Entrou a enfermeira e ele não respirou mais. O assassinato do Jango. O assassinato do Tancredo Neves. O assassinato do PC Farias. E vai por aí afora, né? E os casos de assassinato político no Brasil não são resolvidos. Por quê? Evidentemente vai pegar em tubarão muito grande, né? Aquele presidente da Vale que morreu, teve uma série de gente que morreu assim da forma mais estapafúrdia possível. O que o Brasil tem de acidente político de avião, o Eduardo Campos, né? Assim, acidentes estranhíssimos que nunca são solucionados. Bem, então, nos últimos anos,
tem havido uma discussão nas últimas décadas na Europa e no mundo inteiro que tem conteúdo e conhecimento, uma discussão de que existe realmente direita e esquerda, ou seja, há de fato um opositor em que a gente tem que eliminar. Porque o mundo hoje, com a globalização, ele é muito, muito complexo. Não é? Se você disser que você é absolutamente católico, convictamente católico, você não pode fazer negócio com muçulmano nem com judeu. Eu posso ter uma política que seja religiosa? Veja que essa pergunta é absolutamente pertinente, então a interrogação é pertinente. E foi acontecendo uma mutação, uma anomalia, onde a direita foi pegando características da esquerda e a esquerda foi pegando características da direita. Né? Então, não é simplesmente um lugar comum a distinção entre direita e esquerda. Então, a partir da Revolução Francesa, essa distinção ficou muito clara. Né? Ela dividiu o universo político em duas partes opostas. O Bob é da opinião, alguns outros são da opinião também, que não faz mais sentido você manter essa divisão política de direita e de esquerda. E aqui lembrando que Sartre vem a ser um dos filósofos que vai falar que direita e esquerda são duas caixas vazias, ou seja, não faz sentido falar disso. Então, isso significa que você tem uma linha de pensadores que tem questionado o valor heurístico, o valor classificatório, o valor valorativo, o valor axiológico, sociológico, histórico, biológico, mercadológico, econômico, político, do uso do termo direita e esquerda. Evidentemente que isso tem... isso é uma armadilha política, né? Em que você se deixa aprisionar o campo psíquico pelo debate político. E a pessoa fica cega, porque ela passa a não ver mais que o símbolo é muito forte. E é isso que é preciso entender. Né? Então, para finalizar a nossa aula, eu gostaria que vocês entendessem que quando suprimir a direita e a esquerda do debate político, as ideologias deixam de existir. Porque a característica de uma ideologia é que ela precisa de ter um inimigo, ou seja, a ontologia dela é praticamente referendada a partir do outro. Ela é um grande vazio, filosoficamente falando. Então, um erro, a meu ver, proposital por alguns, por má fé outros, você reduzir a direita e a esquerda a uma mera ideologia é absolutamente equivocado. Isso é simplificar, é usar de uma simplificação muito absurda, porque direita e esquerda são esquemas simbólicos, muito profundos. Né? E eles têm uma relação direta, não só com a política, com o contraste de ideias, mas eles têm uma relação ontológica. E aí, só pelo universo do sagrado, do transcendente, do religioso,
é que esses termos serão analisados com a devida profundidade. Tá? De modo que essas palavras progressista, conservador, liberal, né, libertário, tudo isso, essas palavras complexas, né, que a gente utiliza, elas têm um embasamento em cima desses termos antitéticos. Então, existe uma revolução italiana em curso que está reescrevendo as categorias de direita e de esquerda. Hein? Veja que o Bobbio é italiano. A Europa está discutindo esse assunto. Evidentemente que a hora que isso ficar discutido, porque veja, isso é lançado na Revolução Francesa com uma marca muito forte. Tudo que diz respeito a uma sociedade democrática avançada, vamos dizer assim, democracia é menos autocracia, né? Democracia não é de governo de direita ou de esquerda, tá? E não é tampouco um governo em que todo mundo tem direito, sabe-se lá o quê. Não. Democracia é tornar, lapidar o máximo possível uma visão dicotômica da política. Percebe? No seguinte sentido, a política, não, seja ela à direita ou à esquerda, ela não pode caminhar para uma política de totalitarismo. Isso, digamos, é o universo hoje mais avançado da democracia, né? Ela não pode ser uma estrutura ditatorial. Correto? É factível um governo autoritário de direita que mata todo mundo? Não. É factível um governo autoritário de esquerda que mata todo mundo? Também não. Então, isso é a grande complexidade hoje do mundo. Quer dizer, você pode pregar uma política à direita ou à esquerda, desde que ela não seja totalitária. E entendendo que esta oposição ela tem que ser uma oposição polar, correspondente e complementar. Ela não pode ser simplesmente uma oposição antitética. Então, o que eu quero que vocês entendam desta aula de hoje? Há duas formas de você trabalhar uma díade. Ou tratando os termos, os opostos, como opostos e opositores polares, onde você os classifica como antitéticos, eles são antitéticos, trabalhados antiteticamente, para eliminar um inimigo do outro. Ou eles são trabalhados como opostos polares, correspondentes e complementares. Né? Então, o fato de haver uma oposição polar, correspondente e complementar não significa que a ontologia perca o seu valor, muito pelo contrário, é ali que ela se mantém absolutamente definida. A fêmea não vai virar macho no tal, né? O yin não vira yang. O yang não vira yin. A terra não se transforma em água. Né? Nem o fogo se transforma em ar. Vamos dizer. Na categoria dos elementos. Agora, eles trabalham em conjunto. Tanto é que quando você vai estudar elementos, mesmo na filosofia grega original, inicial, quanto na filosofia chinesa, quanto na filosofia indiana, veja a medicina Ayurveda, né? A medicina chinesa, você trabalha exatamente com essa ideia de elementos. A água apaga o fogo. Né?
dependendo da proporção. Se você tiver muita água, ela vai apagar o fogo. Se você tiver muito fogo, ele vai evaporar a água. Imagina o processo de cozimento. Quando você coloca uma panela sob a ação do fogo, mesmo que ela esteja cheia de água, com o passar do tempo, aquele fogo vai fazendo a água evaporar, né? Mas a água evapora na condição de água. Ela não se transforma. A teoria astrológica, carregada de elementos, mesma coisa. Né? Então, esse trabalho sobre os elementos, sobre os opostos, polares, correspondentes e complementares, a gente tem um vastíssimo campo de conhecimento fora do âmbito político. Né? Então, esse é um campo de estudo que é uma das coisas mais bonitas que existem. Você pegar isso e reduzir tudo a uma esfera meramente política é um reducionismo que não faz sentido. Né? Então, é importante entender isso. Quer dizer, está havendo uma discussão teórica em razão da complexidade que virou o mundo. Todo mundo dialoga com todo mundo. E veja, isso é bom, hein? Não é? O pensamento altamente equivocado dos rentistas e dos financistas internacionais. Você tem grandes conglomerados, e os grandes conglomerados é que têm direito de sobreviver matando os pequenos. Pensa no Monsanto da vida. A Monsanto pode produzir o produto que ela quiser, mas o pequeno agricultor também tem o direito de produzir o produto dele. Agora, se para existir somente o grande produtor, se a condição de existência dele significa que ele tem que matar o pequeno, tem alguma coisa errada. Ou seja, essa polarização é antitética. Percebe? É disso que a gente está falando. Então, o mundo é, de fato, hoje multipolar. Você não tem só o inimigo e o amigo. Todo mundo compra de todo mundo dialoga com todo mundo conversa com todo mundo estuda com todo mundo. Percebe? Esse é um ponto. Isso é uma realidade, é um fato. Realidade essa que nós não podemos abrir mão. Quer dizer, há uma complexidade, o universo é diverso. Os antigos já falavam isso. Isso é tão antigo, né? O mundo é diverso. Ele é dual. Há uma dualidade. Ele é diverso e ele é dual. Isso é a discussão do início da filosofia. O mundo é diverso, é dual e é simbólico. E, apesar de entender isso, essa dualidade nunca foi tratada como inimiga. Ou seja, de forma antitética. Né? Então é isso que eu queria trazer para vocês aí. O Bobbio, evidentemente, tem uma discussão contemporânea dessa temática da direita e da esquerda, mas é preciso entender que isso ultrapassa o universo político e os fundamentos vão ser originados no campo do universo religioso, sagrado, simbólico. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.